Eu cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E além destas videoaulas, nós também disponibilizamos semanalmente um esboço escrito de cada uma das lições e bem como reflexões em áudio com base também nas leituras diárias de cada uma das lições. E para os irmãos que estiverem interessados em receber esses materiais adicionais de estudo, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar aí na opção Mostrar Mais e os links estarão lá. E para os irmãos que tiverem preferência por receber os esboços escritos por e-mail, basta nos informar o seu endereço de e-mail, que este endereço estará sendo cadastrado e o esboço será enviado automaticamente todas as semanas. E eu quero lembrar aos irmãos, como sempre, que todos os materiais que nós disponibilizamos para apoio nos estudos, eles não substituem as aulas presenciais. E essas aulas na nossa igreja ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu quero também aproveitar para pedir para os irmãos que têm nos acompanhado aí nos vídeos para que se inscrevam no nosso canal, porque assim os irmãos passam a receber automaticamente informações quando novos vídeos forem postados. E eu quero pedir também para os irmãos que compartilhem os nossos vídeos em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Bom, estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição de hoje é a última lição deste trimestre, é a lição de número 13, que tem por título O Cultivo das Relações Interpessoais. Bom, vamos ver agora quais são aí os tópicos que nós estaremos abordando no decorrer desta videoaula. Bom, inicialmente, aí, como de costume, como nós temos feito no decorrer de todo esse trimestre, nós faremos uma pequena introdução ao tema de hoje. Em seguida, nós vamos falar sobre as saudações pessoais de Paulo. Tá? Apesar aí de parecer um tema talvez sem muita importância, nós vamos ver que isso não é verdade e que nós podemos aprender muito com essas saudações que Paulo faz na sua epístola aos Romanos. Depois nós vamos falar sobre os últimos conselhos de Paulo aos irmãos da igreja de Roma. Em seguida nós vamos falar sobre as outras saudações, né? Agora nesse caso não mais saudações pessoais de Paulo, mas saudações fraternais entre os irmãos, né? Dos irmãos que estavam com Paulo para com os irmãos da igreja de Roma. Em seguida nós vamos falar aí sobre o final da carta de Paulo, onde ele faz uma exaltação a Deus, onde Paulo ele profere palavras de exaltação a Deus. E por último, a gente vai estar apresentando aí qual é o tema do próximo trimestre, ou seja, o tema do terceiro trimestre de 2016. Então esses são os tópicos que nós estaremos abordando no decorrer desta videoaula. Muito bem, vamos então agora à nossa introdução. Primeiramente, irmãos, nós temos que entender aqui alguns conceitos. Tá? O título da lição de hoje, como os irmãos sabem, é O Cultivo das Relações Interpessoais. Então nós vamos inicialmente entender qual é o significado desse título, ou por que o comentarista ele usou esse título para esta lição. Então, primeiramente, vamos entender o significado da palavra cultivo. Tá? Quando nós falamos sobre cultivo, a primeira coisa que nos vem à mente é o cuidado, né? O cuidado com a terra, o cuidado com a plantação, enfim. Mas cultivo também significa dedicação. Tá? Dedicação. E neste contexto, que está sendo utilizado aqui nessa frase, ele também significa interesse e significa também desenvolvimento. Tá? Então isto é cultivo dentro desse contexto. Depois nós temos aqui relações interpessoais. O que é isso? Esse aqui está fácil, né? Relações interpessoais significa relacionamento entre duas ou mais pessoas.
Tá? Então, quando a gente fala sobre o cultivo das relações interpessoais, significa dizer sobre o desenvolvimento e a dedicação ao relacionamento entre as pessoas. Tá? Então, este é praticamente aí uma outra forma de se pronunciar esse título, tá? O cultivo das relações interpessoais, ou desenvolvimento e dedicação ao relacionamento entre as pessoas. E nós vamos ver no decorrer da lição que Paulo ele sabia muito bem como cultivar as suas relações interpessoais, as suas relações com os demais irmãos em Cristo. E nós vamos aprender aí valiosas lições sobre esta prática. Muito bem. Na lição de hoje, então, que é a lição, como nós já vimos, a lição de número 13, o cultivo das relações interpessoais, nessa lição nós vamos usar aí como base o último capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos, finalizando assim o estudo desse trimestre. Tá? Então vai ser o capítulo de número 16, do versículo 1 até o versículo 27, que é o último versículo. Os irmãos sabem que nós temos seguido aí a sequência da Epístola de Paulo aos Romanos no decorrer do trimestre. Começamos lá no capítulo 1, vendo aí uma abordagem panorâmica, e agora estamos chegando no último capítulo. E a cada lição que a gente ia avançando, a gente estava avançando também conforme os capítulos aí na Bíblia Sagrada. Tá? E nós vamos dividir o estudo de hoje, esse tema sobre o cultivo das relações interpessoais, nós vamos dividir em 4 blocos diferentes. Tá? Então, primeiro nós vamos falar aí sobre as saudações pessoais de Paulo para com seus companheiros, e neste bloco nós vamos usar como base os 16 primeiros versículos do capítulo 16. Então está aqui em amarelo, ó. Capítulo 16, versículos 1 até o 16. Em seguida, nós vamos analisar os conselhos finais de Paulo para os irmãos da igreja de Roma. E a nossa base está aqui embaixo, ó, é do versículo 17 até o versículo 20 do capítulo 16. Depois, nós vamos novamente falar sobre saudações, só que não mais sobre saudações pessoais de Paulo, mas sim sobre saudações daqueles que estavam com Paulo. Tá? E a base para esse tópico serão aí os versículos 21 até o versículo 24. E por último, nós veremos aí as maravilhosas palavras finais de Paulo, palavras essas que foram de exaltação a Deus, tá? Sendo aí a base deste último bloco os 3 últimos versículos da sua epístola, ou seja, os versículos 25 a 27. Enfim, esses então serão aí os 4 blocos que nós estaremos estudando no decorrer dos próximos slides. Tá? Muito bem, irmãos. Fim daí, superada a nossa introdução, a nossa breve introdução, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre as saudações pessoais de Paulo para com os irmãos da igreja de Roma. Bom, como nós já comentamos aí na introdução, a base desse bloco está nos versículos 1 até o 16, olha, está aqui entre parênteses, capítulo 16, versículos 1 ao 16. Então nós vamos fazer a leitura desses versículos para nós podermos meditar neles. Diz assim a palavra do Senhor: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado.
saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai aos da família de Aristóbulo, saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Enfim, nós temos aí os 16 primeiros versículos que falam sobre as saudações pessoais de Paulo. Então vamos lá. Primeiramente, Paulo ele faz a recomendação de uma irmã, tá? E o nome dessa irmã era Febe, tá? Então nós vamos ver aqui quem era esta irmã que Paulo estava recomendando. Nós vamos ver um pouco aí do que a Bíblia nos traz a respeito desta irmã. Primeiramente, Febe ela foi a portadora da carta de Paulo aos Romanos. O que isso significa, irmãos? Significa que foi Febe quem levou esta carta, né, para entregar aos irmãos da igreja de Roma. E a Bíblia nos diz que essa irmã ela servia ao Senhor na igreja que estava lá na Cencreia. Tá? Algumas traduções apresentam essa irmã como diaconisa, pelo fato dela trabalhar na obra. Agora, vale comentar aqui que diaconisa, neste versículo, não se refere a um cargo eclesiástico, ou seja, não se refere a uma consagração, mas sim é um título pelo fato dela trabalhar ativamente na obra do Senhor. Tá? Uma outra coisa que a Bíblia nos diz também a respeito dela, diz que Febe ela era hospitaleira. Paulo diz que ela havia hospedado a muitos, inclusive o próprio Paulo ela hospedou também. Então ela era uma pessoa hospitaleira. Né? Paulo, então, recomenda a Febe para que os irmãos da igreja de Roma recebam ela no Senhor. Aqui, irmãos, nós temos um ponto bastante interessante no que se refere aí à recomendação. Foi a partir deste versículo, né, a partir deste versículo que fala sobre a recomendação de Febe, que surgiram as conhecidas cartas de recomendação, tá, que ainda são utilizadas aí em vários ministérios. Tá? E eu quero aqui, irmãos, deixar a observação que as cartas de recomendação elas são extremamente importantes. Tá? Muitos não dão a devida importância, mas essas cartas elas são muito importantes. Primeiro, para que os irmãos, né, que são portadores dessas cartas, eles possam, por exemplo, participar de Santa Ceia em outras igrejas e até congregar temporariamente em outros ministérios ou igrejas, devido aí a motivos, por exemplo, de viagem. O irmão vai ficar aí um tempo fora, vai ficar alguns meses fora a trabalho, por exemplo, para ele poder estar em comunhão e congregar em outra igreja temporariamente até ele voltar ao seu endereço original, enfim. E um outro motivo também muito importante acerca das cartas de recomendação. Elas servem para que a igreja que recebe algum irmão saiba se ele realmente é um cristão, se ele realmente está em comunhão ou se é um possível enganador. Então esse é um outro ponto importante a respeito das cartas de recomendação. Infelizmente, aí, muitas igrejas já não dão o devido valor a essas cartas, mas elas são sim muito importantes. Tá? E um outro ponto também acerca de Febe, Paulo ele pede aos irmãos de Roma para que ajudem a irmã Febe com qualquer coisa que ela necessitar. Então Paulo ele faz esse pedido para os irmãos da igreja de Roma acerca da irmã Febe. Muito bem, logo após Paulo ter aí recomendado esta irmã para os crentes lá da igreja de Roma, Paulo ele passa então a fazer uma série de saudações para irmãos lá de Roma. Então Paulo ele faz saudações para 26 pessoas
diferentes, tá? Paulo ele faz menção do nome de cada um deles. Nós vamos ver agora rapidamente aí quem eram esses irmãos que foram aí saudados por Paulo, ou seja, que receberam saudações da parte de Paulo na sua epístola aos Romanos, tá? Então aqui tem uma tabela onde tem aí os 26 nomes em amarelo, tá? Então vamos passar rapidamente aí por cada um deles. Primeiramente aqui, olha, números 1 e 2, estão vendo? Aqui em amarelinho, ó, 1 e 2. Então nós temos aí primeiramente Paulo citando Priscila e Áquila, tá? A quem Paulo chama de meus cooperadores em Cristo Jesus. Irmãos, Priscila e Áquila eram um casal de judeus que conheceram Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo, inclusive, foi convidado por eles para se hospedar, para morar na casa deles e também para trabalhar junto com eles. E esse casal, posteriormente, se mudou para Éfeso e depois disso eles voltaram para Roma, que era de onde eles haviam sido expulsos, né? Os irmãos se recordam que nós falamos em aulas anteriores que os judeus eles tinham sido expulsos de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio. Enfim, então eles conheceram Paulo, depois eles foram para Éfeso, de lá eles voltaram para Roma, uma vez que essa lei havia sido revogada, essa lei do imperador Cláudio, né? E Paulo ele fala uma coisa interessante a respeito deles. Paulo diz que eles arriscaram suas cabeças pela vida de Paulo. E Paulo fala que ele era muito grato a eles por isso. E não somente Paulo, mas também todas as igrejas gentias. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que o fato deles terem se arriscado por Paulo, né? Paulo estava vivo e muitas igrejas foram aí evangelizadas, foram fundadas por Paulo, enfim. Então Paulo ele tinha um sentimento de gratidão muito grande para com Priscila e Áquila, para esse casal aí que Paulo chama de meus cooperadores em Cristo Jesus. Depois Paulo ele sauda um irmão chamado Epêneto, né, a quem Paulo chama aí de meu amado, meu amado. E Paulo diz ainda uma coisa bacana aqui, que Epêneto ele é chamado por Paulo de as primícias da Ásia em Cristo. O que significa isso, irmãos? Epêneto ele foi o primeiro filho na fé, né, de Paulo, que Paulo havia ganhado aí na Ásia, havia ganhado para Cristo na sua primeira viagem missionária. Olha que interessante. Os irmãos sabem que Paulo ele viajou muito, ele fez tantos discípulos para Jesus, e mesmo assim ele se lembra do primeiro que ele converteu e ainda faz menção dele, né? Paulo ele não se esquecia das pessoas, né? Isso é uma coisa bacana. Depois Paulo saúda também a uma mulher chamada Maria, está ali em amarelo, número 4. Tá? Dizendo aí que ele se limita a dizer que era uma mulher que havia trabalhado muito por eles. Depois Paulo ele continua em sua lista saudando Andrônico e Júnia, que ele diz que foram os seus companheiros na prisão. Tá? Em algumas traduções, né, esse versículo diz que, inclusive na Almeida Revista e Corrigida, que eles eram parentes de Paulo. Agora cabe comentar aqui que parentes neste versículo diz respeito, né, significa que eles eram seus patrícios, ou seja, seus compatriotas, não era parente de sangue, tá? Paulo diz que eles, uma outra coisa interessante, que eles foram cristãos antes de Paulo. Depois Paulo continua, né, onde nós temos aí na lista de saudações um irmão chamado Ampliato, a quem Paulo chama de meu amado no Senhor. Depois nós temos Urbano, né, a quem Paulo chama de nosso cooperador em Cristo. Em seguida nós temos Estaques, né, e Paulo chama de meu amado também. Depois temos Apeles, a quem Paulo chama de aprovado em Cristo. Depois Paulo ele saúda aí a toda a família de Aristóbulo. Depois ele saúda Herodião, a quem Paulo também chama de parente, lembrando novamente que parente nesse contexto significa compatriota, né? patrício judeu. Depois Paulo saúda também ali no número 13, né? na última linha da primeira coluna,
ele saúda toda a família de um irmão chamado Narciso. Em seguida ele faz menção, saudando aí a duas mulheres, Trifena e Trifosa, onde Paulo diz que elas trabalham no Senhor. Tá? Depois ele saúda uma outra irmã chamada Pérside. Pérside, Paulo chama ela de amada, minha amada, e diz também que ela trabalhou muito no Senhor. Aqui ele frisa com a palavra muito, dizendo que ela trabalhou bastante para o Senhor. Em seguida, Paulo ele saúda um irmão chamado Rufo, a quem ele chama de eleito no Senhor, e ele saúda também a mãe de Rufo. Tá? Em algumas traduções, Paulo saúda a Rufo e diz também, e a sua mãe e minha. Então muitos leem esse versículo e pensam que Rufo era irmão de Paulo, ou seja, que a mãe de Rufo era a mãe de Paulo. Na verdade, ela não era a mãe de Paulo. O que ele quis dizer aqui é que a mãe de Rufo sempre o tratou como filho, sempre o tratou muito bem. Então é mais uma expressão assim, demonstrando um carinho, um afeto muito grande, mas ela não era mãe biológica de Paulo. Tá? Depois ele saúda aí alguns irmãos, Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas e Hermes, e saúda também todos os irmãos que estão com eles. Depois ele saúda Filólogo e Júlia. Em seguida ele saúda Nereu e a sua irmã, e por fim ele saúda um irmão chamado Olimpas. Tá? Enfim, nós temos aqui nessa tabela que os irmãos estão vendo aí no vídeo, uma longa lista de 26 nomes de irmãos e irmãs, e também algumas famílias, a quem Paulo saúda no último capítulo da sua epístola. Tá? Os irmãos sabem que Paulo ele era um grande líder, ele era um líder. E como líder, ele valorizava as pessoas. Paulo sabia que ninguém faz nada sozinho. Tá? Paulo sabia como se relacionar com os irmãos. Nós temos que nos lembrar sempre que os cristãos eles são parte da mesma família. Ou seja, deve sempre existir comunhão, amor, deve existir sempre relacionamento baseado na irmandade e também no companheirismo. Tá? E Paulo ele sabia demonstrar e exercitar isso muito bem. Enfim, nós vemos aí uma lista longa de nomes a quem Paulo envia saudações. Tá? Paulo estava escrevendo a sua carta em Corinto, ele estava em Corinto, na casa de Gaio, nós já vimos isso em outra videoaula, e ele escrevendo para os irmãos, no final ele manda saudações para essa lista de nomes, ou seja, eram pessoas que não estavam com Paulo no momento. Paulo estava como se fosse mandando lembranças para eles. Tá? Enfim, nessa lista que nós vimos, nessa longa lista aí de saudações e de nomes, nós vemos aí algumas palavras, alguns termos que Paulo usa durante essas saudações. Então aqui eu vou relacionar algumas palavras para nossa meditação. Tá? Então primeiro aí, Paulo para uma das pessoas ele fala que ele era as primícias, depois ele fala de pessoas que se distinguiram no apostolado, fala sobre pessoas aprovadas, sobre pessoas eleitas, depois ele fala de pessoas que serviram, pessoas que hospedaram umas às outras, pessoas que trabalhavam muito, pessoas que cooperavam, algumas ele chama de companheiros, chama de amados, enfim, são termos aí que Paulo usa no decorrer das suas saudações. Tá? Então, nesse primeiro grupo aqui, que fala sobre primícias, sobre distinção, sobre aprovação, sobre eleição, nós vemos aqui Paulo proferindo palavras de reconhecimento, tá? Reconhecimento em relação, inclusive, ao chamado e ao ministério dos irmãos. Tá? Depois, no segundo grupo, que fala sobre servir, hospedar, trabalhar e cooperar. Aqui, nesse segundo grupo, nós vemos Paulo falando sobre virtudes cristãs dos irmãos. Tá? Então, Paulo está ressaltando essas virtudes, esses predicados, essas
qualidades cristãs dos irmãos a quem ele estava saudando. E para vários daqueles irmãos também, ele usa aqui, no terceiro grupo, ele fala muito sobre companheirismo, né? Chama alguns de companheiros e chama também alguns, né, de amados, né? Meu amado, minha amada, enfim. Então, nesse último grupo, nós vemos Paulo ele falando palavras que demonstram os seus sentimentos para com aqueles irmãos, tá? Sentimentos de amor, sentimentos de gratidão também. Irmãos, não basta somente ter o sentimento bom, mas esse sentimento ele também tem que ser demonstrado, tanto amor quanto a gratidão também. Agora, o que acontece muitas das vezes alguns líderes considerarem que demonstrar sentimentos bons para com seus liderados acaba sendo aí um sinal de fraqueza, tá? Mas isso, irmãos, é um grande engano. Por quê? Porque um líder ele não pode ter medo de demonstrar seus sentimentos para com os irmãos. E Paulo ele não tinha nenhum receio em expressar o seu amor, ele não tinha nenhum receio em expressar sua gratidão para com os seus irmãos em Cristo. Tá? Nós vimos isso de forma muito clara pela maneira com que Paulo se dirigiu a cada um deles na sua lista de saudações, aí nos 16 primeiros versículos, né, desse último capítulo da sua epístola aos Romanos. Então Paulo ele não tinha receio em demonstrar esses sentimentos, né? Nós vemos aí nas cartas que Paulo escreveu, tem momentos que ele é extremamente duro, né, na questão de correção em relação a erros doutrinários de algumas igrejas, enfim. Mas ele não somente era severo com relação à palavra, né, em relação à doutrina para com os irmãos, mas ele também demonstrava o seu afeto, o seu amor, o seu carinho, enfim, tudo que ele fazia por amor. Tá? Então, aí nós temos alguns pontos de destaque que nós percebemos claramente aí, observando essas palavras que Paulo usa comumente nas suas saudações. Bom, antes de passar para o próximo tópico, vamos fazer um pequeno resumo sobre o que nós vimos neste primeiro bloco aí sobre as saudações pessoais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vimos Paulo, ele saúda vários irmãos fazendo menção do nome deles na sua epístola, tá? Paulo, ele não deixa que esses nomes, vamos dizer assim, caiam no esquecimento. Paulo, ele amava e ele era grato aos irmãos. Só que ele não somente tinha esse sentimento, como ele demonstrava esse sentimento através de atitudes e através de palavras. Nós aprendemos isso também. E nós vimos também que, diferente de alguns líderes atuais, Paulo ele não tinha nenhum receio em expressar esses seus sentimentos. Isso não é um sinal de fraqueza, irmãos. Muito pelo contrário, isso demonstra uma grande virtude de um líder. E concluindo, nós percebemos aí que Paulo ele cultivava bons relacionamentos, tá? Muitas pessoas elas se relacionam, só que elas nem sempre cultivam esse relacionamento. Por quê? Porque cultivar um relacionamento demanda esforço, demanda dedicação, enfim, e nem todos fazem isso. Bom, enfim, nós temos aí então um pequeno resumo do que nós vimos até agora neste tópico, tá? E nós vamos colocar agora também alguns pontos que são importantes para o nosso aprendizado, tá? Trazendo para a nossa realidade, trazendo aí para o nosso dia a dia. Primeiro ponto, a comunhão ela é fundamental entre os irmãos em Cristo. A comunhão ela nunca pode deixar de existir. A comunhão ela era uma característica bastante evidente na igreja primitiva e ela tem que se manter atualmente também. Um outro ponto para o nosso aprendizado, nós devemos não somente nos relacionarmos com outros irmãos, mas nós temos que cultivar esses relacionamentos, cultivar esses bons relacionamentos. Nós temos que fazer isso.
Um outro aprendizado aqui para nós. Os líderes, todo mundo que é líder, todo mundo que exerce alguma função de liderança na obra do Senhor, deve saber valorizar os irmãos em Cristo. Tá? Existem muitas pessoas, existem muitos líderes que eles sabem criticar, que eles sabem falar das fraquezas, que eles sabem falar dos defeitos de outros irmãos, dos seus liderados, enfim, mas não sabem valorizar suas qualidades. Só que um verdadeiro líder, ele tem que valorizar os irmãos, ele sabe valorizar e ele faz questão de valorizar os predicados de cada um deles. Um outro ponto aqui importante para o nosso aprendizado. Ninguém, irmãos, consegue desenvolver qualquer ministério isolado, qualquer ministério sozinho. Então, nós vemos aqui novamente a ideia referente à importância da comunhão. Tá? Então, não dá para desenvolver o ministério sozinho. E um outro ponto aqui de aprendizado para cada um de nós é que os líderes, eles não podem ter receio em demonstrar os seus sentimentos. Tá? Lembrando, nós já falamos sobre isso, que demonstrar esses bons sentimentos para com os liderados não é nenhum tipo de sinal de fraqueza, muito pelo contrário, trata-se de uma virtude, trata-se de uma qualidade, trata-se de uma força. Tá? Então, enfim, são aí 1, 2, 3, 4, 5 pontos de aprendizado para nós em relação a esse primeiro tópico que fala sobre as saudações pessoais de Paulo para com os irmãos em Roma. Muito bem, vamos então agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre os conselhos finais de Paulo aos irmãos de Roma. E também, como nós vimos na introdução, a base desse tópico está nos versículos, está aqui entre parênteses, 17 a 20, também do capítulo 16. Então diz assim a palavra do Senhor. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Bom, aqui então nós temos o grupo de versículos que fala a respeito dos conselhos finais de Paulo para os irmãos da igreja de Roma. Tá? Então nós vamos primeiramente analisar aí os versículos 17 e 18. Né? E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Tá? Então vamos lá, irmãos. Logo após enviar aí, registrar, né, suas saudações, Paulo ele passa a fazer algumas advertências para os irmãos da igreja de Roma, onde ele alerta esses irmãos acerca daqueles que promovem dissensões e escândalos na igreja. Né? Paulo fala, olha, os que promovem dissensões e escândalos na igreja. Então Paulo ele faz um alerta para os irmãos acerca deste grupo. Tá? E quando Paulo usa o verbo notar, olha só como ele coloca no versículo, irmãos. E rogo-vos, irmãos, que noteis. Noteis. Então ele está usando o verbo notar. Paulo aqui ele está querendo dizer que os irmãos eles precisavam ter o discernimento. O discernimento. Esse notar aqui tem a ver com discernir. Para que eles pudessem perceber quem eram as pessoas que promoviam essas dissensões e promoviam esses escândalos. Tá? Que tipo de dissensão? Que tipo de escândalo? O próprio versículo diz, olha, os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Então, eram pessoas que provocavam dissensões e escândalos contra a
doutrina. E Paulo fala que os irmãos, eles precisam ter o discernimento, eles precisam notar quem são essas pessoas. Agora, quem eram esses que promoviam essas dissensões e esses escândalos? Tá? Quem promovia isso, irmãos, eram pessoas que não serviam a Deus, tá? Que não serviam a Deus, que não serviam a Jesus Cristo, mas serviam a si mesmas. Olha só o que Paulo diz: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem a quem? Ao seu ventre. O que é servir ao seu ventre? É servir a si mesmo, aos seus próprios interesses, né? Às suas próprias ambições. Tá? E Paulo ele diz, né, continuando a leitura aí no versículo 18, que tratam-se de pessoas que falavam palavras que Paulo colocou ali, ó, suaves palavras e lisonjas, né, suaves palavras, que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então Paulo ele está falando que de pessoas que falam palavras que agradam aos seus ouvintes, que são incautos, ou seja, ouvintes que não têm cautela. Tá? Eles são pessoas que dizem aquilo que as outras pessoas gostam de ouvir. Para quê? Para enganar o coração delas. Tá? Muitas pessoas, irmãos, elas são enganadas por, vamos chamar assim, verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Tá? É um termo assim popular. Por quê? Porque eles falam bonito, eles têm eloquência, eles falam muitas palavras que são agradáveis aos ouvidos dessas pessoas, eles prometem um evangelho somente de vitórias, um evangelho triunfalista, um evangelho que não tem problemas, um evangelho barato, enfim, para todos aqueles que os seguem. Tá? E essas pessoas que seguem a esses que promovem isso tudo, elas são enganadas. Por que elas são enganadas? Porque elas não conhecem a palavra. Tá? São pessoas aí que frequentam cultos, que estão na igreja, mas que normalmente não se dedicam à meditação nas Sagradas Escrituras e não se dedicam muitas das vezes a orações a Deus pedindo discernimento das Sagradas Escrituras através da ação do Espírito Santo em suas vidas. Então, devido a isso, elas são facilmente enganadas. Tá? E Paulo, ele diz que essas pessoas elas promoviam dissensões e escândalos contra a doutrina. Que doutrina? E Paulo coloca no versículo, ó, doutrina que aprendestes. Ou seja, aqueles irmãos da igreja de Roma, eles haviam aprendido a doutrina. E nós temos aqui, irmãos, o segredo para que se possa identificar aqueles que querem distorcer a doutrina, aqueles que querem promover dissensão e escândalo, falando aquilo que agrada aos ouvidos. Aqui está o segredo para se identificar essas pessoas. Que segredo que é esse? Conhecer a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Não existe outra forma de identificar essas pessoas. Tá? E Paulo, ele diz ainda que uma vez sendo identificadas essas pessoas, os irmãos eles tinham que tomar uma atitude. Que atitude que é essa? Se afastar deles. Olha só o que Paulo diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Então os cristãos eles têm que identificar, têm que discernir. Isso somente é possível através do aprendizado da palavra, e uma vez identificadas essas pessoas, tem que se afastar deles. Tá? Como está aqui na foto, olha só, um lobo em pele de cordeiro, né? Uma foto que ilustra bem o que a gente está falando. Então é isso que Paulo está nos dizendo aí. Este é o alerta, né, que Paulo está passando para os irmãos nos versículos 17 e 18. Depois, continuando no versículo 19, nós temos aí: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Então aqui Paulo continua com os aconselhamentos.
dele, tá? Ele primeiro fala aí da obediência, enfim, fala da alegria que ele sentia, mas depois ele faz um pedido, olha, quero que sejais. Então ele está dando conselho para eles ainda. Então vamos lá. Primeiramente, Paulo, a gente vê claramente no versículo que ele estava alegre com os irmãos da igreja de Roma. Olha lá, comprazo-me, pois, em vós. Ou seja, tenho muita alegria em vocês. E agora, por que é que Paulo estava sentindo esta alegria? Por causa da obediência dos irmãos de Roma. Uma obediência que era conhecida por todos. Olha lá, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. E quando Paulo fala aqui sobre obediência, ele está se referindo à fidelidade daqueles irmãos em relação ao Evangelho. Essa é a obediência que Paulo está fazendo menção aqui. E depois Paulo, ele deixa aqui os conselhos dele, dizendo que ele desejava, né, ele queria que aqueles irmãos eles fossem sábios no bem. Né? Sábios no bem, ou seja, ou em outras palavras, queria que eles fossem sábios a respeito do que é bom. E além de Paulo querer que eles tivessem sabedoria, né? Ser sábio aquele que tem sabedoria, ser sábio é ter sabedoria, ser sábio a respeito do que é bom, Paulo também queria que eles fossem, ele coloca aqui, simples no mal. Olha lá, eu quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele queria que aqueles irmãos de Roma não tivessem nada a ver com aquilo que fosse mal. Não tivesse nenhum tipo de envolvimento com aquilo que fosse mal. Então é isso que Paulo está dizendo para a gente aqui. E no versículo 20, Paulo diz: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Bom, Paulo aqui, neste último versículo deste bloco que fala sobre os conselhos finais, ele está falando sobre o cumprimento da palavra que está lá em Gênesis 3,15. Né? Os irmãos sabem aí que fala sobre... que fala que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Né? A serpente aqui é Satanás, os irmãos sabem disso também. E duas coisas importantes aqui a saber. Né? O Paulo está vindo aí numa sequência, né? Desde o versículo 17, de conselhos, onde ele fala sobre aqueles que promovem dissensões, aqueles que promovem discórdia, enfim, aqueles que promovem essas coisas no seio da igreja, né, que são contrários à doutrina. Eles promovem inclusive divisões dentro da igreja. Então tem duas coisas importantes a saber. Primeiro, por trás de todas as divisões da igreja, né, divisão que eu digo não é divisão em departamentos, ou, enfim, mas as dissensões, melhor dizendo, né, entre os irmãos, por trás disso sempre está Satanás. Satanás, ele é a fonte de toda a falsidade, por trás dos enganadores, por trás daqueles que promovem as dissensões. Satanás, ele é o autor de toda a discórdia, tá? Em contrapartida, o nosso Deus, o Deus poderoso, ele é a fonte de toda a paz, tá? Ou seja, a fonte de toda a harmonia é Deus. A fonte de toda a paz é Deus. E a fonte de toda a harmonia é Deus. Tá? Então, por isso que Paulo diz ali, ó, e o Deus de paz, né? Então é a fonte de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Tá? Então é o cumprimento de Gênesis 3,15, onde Satanás será definitivamente vencido. Tá? E aí Paulo termina com uma bênção, né, para os irmãos. Né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Invocando aí uma bênção para aqueles irmãos. Muito bem, esses foram então aí os conselhos finais. Por que conselhos finais? Porque a gente está no final da epístola de Paulo aos Romanos, ou seja, não tem mais nenhum aconselhamento que Paulo faz a partir daí nesta carta. Tá?
Então, findo este tópico, nós vamos para o próximo tópico agora, onde nós vamos falar sobre as saudações, agora não pessoais, mas fraternais, ou seja, saudações entre os irmãos, tá? Saudação fraterno, fraterno tem a ver com irmandade, tá? Então é saudação entre os irmãos. E como também comentado aí na introdução, a base deste tópico está nos versículos 21 a 24, está aqui também, ó, entre parênteses, 21 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Muito bem, irmãos. Aqui Paulo, ele elenca, primeiramente, as saudações dos irmãos que estavam com ele. Tá? Saudações dos irmãos que estavam com ele. Então nós percebemos que Paulo, ele valoriza os que estão ao seu lado na obra do Senhor. E nessas saudações, 8 irmãos eles são mencionados. Tá? Então nós temos aqui a lista desses irmãos. Primeiro Paulo cita Timóteo, tá? Os irmãos sabem bem aí, Timóteo, ele era aí um jovem cooperador, ele era braço direito de Paulo, ele foi seu filho na fé, enfim. Nós vimos quando nós estudamos sobre as cartas pastorais que Timóteo foi enviado por Paulo para a igreja de Éfeso. Timóteo foi também destinatário de 2 epístolas de Paulo, né? Primeira e segunda a Timóteo, né? Primeira e segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então Paulo cita inicialmente Timóteo nessas saudações fraternais. Depois ele cita mais 3 nomes, Lúcio, Jason e Sosípatro, que eram aí seus patrícios judeus. A mesma coisa que eu comentei anteriormente, tem algumas traduções, inclusive ao meio da Revista Corrigida, que fala sobre parentes, mas parentes aqui não é parente de sangue, tá? Eles não eram irmãos ou tios ou primos, enfim, de Paulo. Eles eram compatriotas judeus de Paulo. Tá? Depois nós temos Tércio, né, que foi aquele que escreveu a carta de Paulo aos Romanos. Tá? A carta ela foi ditada por Paulo, mas foi Tércio quem escreveu. Tércio é o que nós chamamos aí de amanuense ou escrevente, tá? Que é aquele que alguém vai ditando alguma coisa e ele vai escrevendo. Então, Paulo se usava muito, né, desse tipo de recurso dos escreventes, e Tércio era um deles. Depois Paulo fala, ele menciona aí sobre Gaio. Quem foi Gaio? Gaio é aquele que hospedou Paulo em Corinto. E uma outra característica interessante que nós vemos nos versículos que foram lidos também. Era na casa de Gaio que a igreja de lá de Corinto se reunia também. E a Bíblia nos informa que Gaio ele foi batizado por Paulo lá em Corinto. Isso está em Atos dos Apóstolos. Depois Paulo fala de Erasto, né? Erasto que era um procurador da cidade, ou como em algumas traduções ele era tesoureiro da cidade. Tá? Então ele também aparece em algumas traduções como tesoureiro, procurador, tesoureiro, enfim, são sinônimos. E depois Paulo termina aí, né, o 8º irmão que é mencionado nessas saudações fraternais, ele fala sobre, ele se chama Quarto, tá? Que Paulo simplesmente menciona como irmão em Cristo. Enfim, irmãos, diferente dos 16 primeiros versículos em que Paulo ele manda saudações pessoais, né, dele para os irmãos de Roma, aqui são os irmãos que estavam com Paulo que mandam saudações para os irmãos de Roma também. Tá? Então nós temos basicamente aí as diferenças, né, entre as saudações pessoais, que era de Paulo para uma série de irmãos, aqueles 26 nomes que foram listados, para as saudações fraternais, que são outros irmãos que cooperavam ali com Paulo, que estavam saudando a todos os irmãos de Roma. Então essas são aí as saudações fraternais, tá?
Bom, vamos agora aí ao próximo tópico, onde nós veremos as palavras finais de Paulo, palavras essas de exaltação a Deus. E novamente, nós vimos também na introdução que a base deste último tópico, ela está nos versículos 25 a 27, está aqui entre parênteses também, do capítulo 16, ou seja, os últimos 3 versículos dessa epístola, os últimos 3 versículos da epístola de Paulo aos Romanos, versículos 25, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Bom, vamos lá. Primeiramente nós temos então no versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, primeiramente aqui, Paulo, ele diz que Deus, ele é poderoso para confirmar, ou seja, é ele que conserva a firmeza na fé, de acordo com o evangelho que Paulo anunciava. E esse evangelho anunciado por Paulo é o evangelho genuíno, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de Jesus Cristo. Tá? O evangelho que ele pregava era com base na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E Paulo, ele continua falando sobre a revelação de um mistério. Tá? Um mistério, como diz no versículo, que desde os tempos eternos esteve oculto. Tá? Olha só, a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, no final do versículo 25. O mistério, irmãos, que não foi revelado no passado, ou seja, ele estava oculto, ele se manifestou, tá? Conforme todos os profetas aí escreveram. E esse mistério, ele se refere à vinda do Messias, tá? Primeiramente, referente à vinda do Messias, referente também à salvação dos gentios e referente ao retorno de Israel, que no final dos tempos aí ele será salvo, todo Israel será salvo. Tá? Então esse era o mistério que estava oculto, desde os tempos eternos. E no versículo 26, que é a continuação, ele diz: mas que se manifestou, o que é que se manifestou? O mistério que estava oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Então, por ordem de Deus, a verdade secreta, o mistério oculto, ele se tornou conhecido em todas as nações. Para quê? Para que todos creiam e obedeçam. Tá? Após a vinda de Cristo, irmãos, o que os profetas escreveram e que não era entendido naquela época, não era devidamente, verdadeiramente entendido naquela época, está sendo entendido por todos agora. Todas as profecias do Antigo Testamento estão se tornando em realidade. Tá? E esse mistério ele só pode ser conhecido através das Sagradas Escrituras, através da pregação do Evangelho. E esse mistério, ele foi, como diz o versículo, se manifestou agora. Então esse mistério ele foi revelado completamente em Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e também na sua exaltação. Tá? E segundo John Stott, o mistério ele começa, continua e termina com Cristo, ou termina em Cristo. Glórias a Deus por isso.
Bom, e no versículo 27, continuando, Paulo diz: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Bom, Paulo, ele encerra a sua carta com uma expressão de louvor e de adoração. Os irmãos se recordam que, conforme nós vimos em aulas anteriores, a epístola de Paulo ela pode ser dividida basicamente em duas partes, né? Sendo que a primeira é do capítulo 1 ao 11, nós já falamos sobre isso, né? E essa primeira parte ela é referente à parte teórica, a parte mais doutrinária, e a segunda parte, que ela vai a partir do capítulo 12, né, do 12 até o 16, se refere à parte de aplicação dessa doutrina, à parte prática, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós temos um ponto interessante, né? Paulo termina a primeira parte da sua carta, né, no último versículo do capítulo 11, né, no versículo 36, ele termina a primeira parte exaltando a Deus. E Paulo termina a segunda parte da sua carta, no último versículo do capítulo 16, que é o versículo 27 que foi lido, também exaltando a Deus. Então Paulo termina cada uma das partes da sua epístola exaltando ao Senhor. Tá? Primeiramente, Paulo diz, ele traz à tona que Deus ele é único, ou seja, não existe outro Deus, não pode existir outro Deus em nossas vidas. Depois Paulo diz que Deus ele é sábio, tá? Nós sabemos aí que toda a sabedoria pertence a Deus. Inclusive a Bíblia nos diz, né, que aquele que tem falta de sabedoria peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, enfim, e não o lança em rosto. Deus, toda a sabedoria está com ele, a ponto de Deus falar que aquele que não tem pode pedir para ele, porque ele é a única fonte de sabedoria, né? Sabedoria divina neste caso, né? Porque nós temos que nos lembrar que existe a sabedoria humana, a sabedoria que ela é diabólica e a sabedoria de Deus, que é a sabedoria divina, que é a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria pura, que é a sabedoria perfeita, enfim. Então Deus, ele é sábio, tá? E toda honra e glória deve ser dada a ele, através de Jesus Cristo, para sempre. Bom, nós chegamos assim, pela misericórdia de Deus, ao final de mais um trimestre, né, da Escola Bíblica Dominical, e nós vamos ver agora qual é o tema do próximo trimestre, ou seja, do terceiro trimestre de 2016. Então, no próximo trimestre, né, muitos dos irmãos, talvez se não todos, né, já devem saber qual é o tema, porque está amplamente divulgado aí nas redes sociais, inclusive pela própria CPAD. Né, o tema é o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor de levar as boas novas a toda criatura. Tá? O comentarista é o pastor Claudio Honor de Andrade. E nós temos aí na tela a relação das 13 lições que serão estudadas. Tá? Então, passando rapidamente, lição 1, o que é evangelização, né? Bem simples, aí, bem iniciação mesmo, bem conceitual. Depois teremos lição 2, Deus, o primeiro evangelista. Lição 3, Igreja, agência evangelizadora. Lição 4, o trabalho e atributos do ganhador de almas. Lição 5, a evangelização urbana e suas estratégias. Lição 6, a evangelização dos grupos desafiadores. Lição 7, o evangelho no mundo acadêmico e político. Lição 8, evangelização dos grupos religiosos. Lição 9, evangelização das crianças. Lição 10, o poder da evangelização na família. Lição 11, a evangelização das pessoas com deficiência. Lição 12, a evangelização real na era digital. E lição 13, a evangelização integral nesta última hora. Os irmãos percebem que tem aqui alguns pontos muito interessantes, onde será falado sobre métodos de evangelismo para grupos específicos. Né? Não é uma receita que se aplica a qualquer um, né? As pessoas são diferentes, nós temos que entender isso. E eu tenho certeza de que será aí uma grande bênção o próximo trimestre aí para todos nós,
da mesma forma que foi este trimestre, esse segundo trimestre que está se encerrando na videoaula de hoje, né? Então também será uma grande bênção o terceiro trimestre, para a honra e glória do Senhor Jesus de Nazaré. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe a todos os irmãos que têm assistido aí as videoaulas, e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.